Olá, 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 boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aí no Instagram. Esse dia 19 horas, horário que a gente marcou para iniciar essa live aula com o professor Douglas Fischer sobre temas criminais para concurso público. Boa noite a todos. Vamos chegando. A live hoje é especial, a live hoje é com um dos mais renomados professores, um dos mais renomados escritores de processo penal do Brasil. Então hoje vai ser uma surra de conhecimento ao longo dessa noite de segunda-feira. O professor Douglas Fischer vai trazer aí um pouco do seu vasto conhecimento aqui para agraciar a gente essa noite. Então eu queria dar boa noite a todos de início e pedir que vocês pudessem compartilhar essa live com umas 5, 10 pessoas. Isso ia ajudar o canal aqui, essa página aí aumentando. E para fazer isso é super fácil, é só clicar no aviãozinho. Esse aviãozinho, essa setinha que tem aí embaixo, do lado do botão de comentar e de curtir, tem uma seta. Clica na seta, manda aí para umas 5, 10 pessoas e vamos espalhar aí essa live aula com o professor Douglas Fischer. A ideia do meu Instagram aqui, a ideia dessa minha página criada, alguns já devem saber, já devem ter notado, mas a ideia principal aqui é eu trazer para vocês técnicas de estudo e técnicas de resolução de prova para concurso público. Eu acho que antes da gente aprender a matéria, antes da gente aprender a matéria em si, a matéria específica em si, direito penal, processo penal, constitucional, administrativo, antes da gente aprender a matéria, a gente tem que aprender como é que estuda para a matéria e depois, uma vez estudado e aprendido o conceito, como é que se resolve, como é que se fazem as provas para concurso público. Então, a minha ideia aqui é trazer essas melhores técnicas de estudo, melhores técnicas de resolução de prova e as melhores técnicas para organizar o seu estudo, organizar a sua rotina de estudo. Esse é meu objetivo aqui com esse curso online que vai ser lançado em junho e com essa página e com esse Instagram que foi criado aqui, tá? Estou esperando a galera entrar. Assim que o professor Douglas Fischer participar aqui, entrar no vídeo aqui comigo, a gente começa a aula, tá bom? Outra coisa que eu queria pedir para os senhores, se for possível, dar print dessa live aula e a partir do print marcando eu e o professor Douglas Fischer, ia ser muito interessante isso. Então, dá um print aí dessa live aula, compartilha nos stories, marcando eu e o professor Douglas Fischer, que já está aqui ao vivo conosco nessa noite de segunda-feira, 19 horas do dia 19. Salve, meu amigo Mário. Grande alegria poder estar aqui. Tu sabes que eu tenho uma enorme admiração por ti, tanto pessoal, primeiro amizade, nos conhecemos pelo trabalho, depois como colega, como pessoa e um baita músico. Então, sabe que a admiração é minha, meu caro. Sou muito seu fã. Você sabe disso e eu vou confidenciar aqui para vocês que estão nessa live que é muito comum que quando eu tenho algumas dúvidas no meu trabalho, eu ligo ou mando o WhatsApp pro Douglas falando: e aí, Douglas, como é que a jurisprudência está nesse tema? O que a gente faz? Qual que é o caminho? E o Douglas é impressionante, o professor Douglas é impressionante, que ele sabe tudo de cor. E ele manda até o número dos acordos de cor e salteado, tanto do STJ, do STF, do TRF. É impressionante. Eu brinco com ele. Eu falo, meu caro, como é que você decora tanta coisa assim? Como é que pode, bicho? Mas olha só, meu amigo, isso aí é até uma questão que a gente pode falar aqui na live dos estudos, né? Mas eu vou contar uma coisa aqui para todos. Eu nunca esqueço, quando eu estava fazendo concurso, a gente não tinha live para poder debater temas jurídicos, como a gente vai fazer, internet e outras coisas mais. Mas eu sempre tive um hábito, Mário, e todos que estão participando, alguns já sabem disso que eu vou dizer aqui, outros não,
que desde o ano de mais ou menos 1991, 92, eu leio todos os dias o Diário de Justiça do Supremo e do STJ. Não, ele é informativo, tá? Eu tenho catalogado coisas que às vezes, se eu der para vocês pesquisarem, vocês não vão achar indexado no site do Supremo, mas eu tenho. Por quê? Porque eu indexei para mim. E eu nunca esqueço, Mário, que quando eu fui fazer a prova oral do nosso concurso, o examinador era Cláudio Lemos Fonteles, nada mais, nada menos que Cláudio Lemos Fonteles. E ele tinha Foi feito meu examinador também, Di. E ele tinha feito uma pergunta que eu fui o único que acertei na dissertação. E aí ele me perguntou, como é que tu sabia isso? E eu disse, olha, eu estava acompanhando a jurisprudência e eu vi uma notícia de julgamento do Supremo que me pareceu diferente. Inquérito, presta atenção, inquérito 1028, Distrito Federal, até hoje eu lembro o número. E aí eu pedi por fax ao Supremo para eu entender o que estava acontecendo. Eles disseram, o acórdão não tem, mas tem o parecer do Procurador-Geral. Serve? Serve. Era o parecer do Fonteles. E o que ele perguntou na questão dissertativa foi exatamente o que ele tinha colocado no parecer dele. Então é o seguinte, cara, a gente está bem informado e saber onde buscar informação, hoje em dia faz uma grande diferença, sobretudo para quem está estudando para concurso. Eu faço essa observação porque hoje em dia o pessoal se preocupa demais, Mário, tá lendo informativo e às vezes eu digo, olha, informativo às vezes todo mundo vai estar sabendo o informativo. O informativo é mais do mesmo. A gente sempre tem que conseguir, o que vai fazer a diferença vai dar o pulo do gato e a gente buscar algo a mais. Então saber onde procurar, como procurar e ter uma técnica de estudo é o que vai fazer a diferença entre aqueles que vão passar e ficar bem classificados, os que vão passar e os que não vão passar. Então a gente tem que ter algumas ideias bem legais para estudar, né? Para estudar. E que bom que tu está aí tentando ajudar o pessoal. Estou muito contente com isso, sabe? Eu fico agoniado, Douglas, que é o seguinte, desde que eu fui aprovado, eu tenho dado dicas de estudo, de resolução de provas para conhecidos, alunos, mas sempre um negócio muito pessoal, né? A pessoa me liga, marca um encontro comigo, eu vou lá, explico para ela, vou orientando pelo telefone, pelo WhatsApp, ao longo desses 16 anos. E o que eu notei, o que eu mais noto, é que as pessoas se esforçam muito, mas isso não significa que elas se esforçam da maneira correta. Trabalhar muito não significa trabalhar bem. Estudar muito não significa estudar bem. Eu vejo muito aluno, muito concurseiro, que fica, às vezes, 5, 6, 7, 8, 10 horas por dia estudando, e o rendimento dele não aumenta, a performance não aumenta. E aí eu pergunto para a pessoa, como é que você está estudando? Como é que você faz aí para se preparar? E a pessoa me conta, eu falo, meu Deus do céu, que agonia que me dá, tá tudo errado, sabe? Eu costumo comparar com um lutador de boxe, que os caras botam ele durante 5 anos, dando soco no saco, né, de bater, por 8 horas por dia. Ele fica lá 5 anos, 8 horas por dia batendo naquele saco. Depois de 5 anos, colocam ele no ringue para lutar contra o campeão mundial. Vai tomar uma surra. Porque se preparou muito, se esforçou muito, mas se esforçou mal, né? Não significa que ele se esforçou bem. Então, a minha ideia nesse meu curso online é dar o caminho, dar o treinamento pro cara, sabe? Falar, ó, estude assim, se prepare assim, a melhor técnica de memorização é essa, o melhor raciocínio é esse, enfim, tentar facilitar um pouco a vida do estudante concurseiro, que já é muito difícil, né? O que eu vejo muito, Mário, é assim, primeiro, não existe, né, e tu diz isso também, não existe uma fórmula mágica. A fórmula que vai se aplicar a todo mundo não se aplica ao seu caso. Alguns dizem, estudando 2 horas por dia é suficiente, eu digo, depende. Depende da tua estratégia, depende do que tu quer fazer, do quanto tempo tu tem. Agora eu digo, 2 horas bem concentrado vale muito mais do que 5, 6 horas onde o sujeito fica ali, dando umas idas e vindas, entrando em rede social, não concentrando. Então, primeiro, cada um tem seu ritmo. Agora, que a gente pode dar algumas dicas, Mário, de como fazer, isso acho que sim. Porque, primeiro, as pessoas dizem, eu tenho que passar em primeiro lugar.
Não. Começou errado. Começou errado. É. Porque daí a pessoa diz que tem que acertar tudo. Está errado de novo. Ela não tem que fazer isso. Eu sempre digo, Mário, o sujeito que passar em último lugar no concurso e do MPF está na frente do primeiro concurso, do próximo concurso. Então, o sujeito que estudar corretamente e fizer uma prova estratégica, de saber resolver, saber que ele precisa acertar tantas questões para passar e depois ter um upgrade e ir acertando mais questões, é o primeiro ponto de alguém que sabe fazer estratégia. Eu lembro sempre daquela brincadeira do Capitão Nascimento no filme, né? Tem que ter estratégia. Então, é isso, cara. As pessoas querem resolver tudo. E eu vou contar uma coisa aqui. Eu gosto de processo penal. Gosto, consigo me defender um pouco, estudo, pesquiso. Eu passei no grupo 4, no grupo 3 da época, que é 3, na época, né? No 3, eu passei com 50%. Eu passei com 50%. Mas o que aconteceu? Depois eu fui buscar. Agora, se eu tivesse errado uma a mais, eu não teria passado. Uhum. Entendeu? E muitas das questões eu deixei de responder. E as pessoas acham que tem que responder tudo, porque no concurso do MPF tem isso. Pessoa que erra o número X de questões vai descontar certas. Cada 4, na nossa época, cada 4 errados, 4 descontava uma certa. Então, se tu tem uma dúvida, né, não arrisca. Se tu tem certeza, não vale a pena às vezes arriscar. Acerta o mínimo, passa. Entendeu? Uhum. E estabelecer estratégias, Mário, é muito difícil. Estou vendo que está entrando um monte de gente aqui, eu não consegui ver. Eu peço desculpas ao pessoal que eventualmente entrou aqui, eu não vi, não, mas um abraço para todo mundo, obrigado por estar com a gente hoje aqui, Mário. E qual é o segredo? Bem, o segredo, por exemplo, quer fazer o concurso do MPF, tem que estar atualizado com a doutrina e com a jurisprudência. Mas qual doutrina? Aí o pessoal pega 20 livros e começa a estudar por 20 livros com posições antagônicas. Não. Tem que pegar um que te dê uma posição que é seguida pelos tribunais, especialmente a jurisprudência do Supremo e do STJ. Por quê? Porque nós temos resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público que dizem que não pode ser feitas questões com base em doutrina que seja controvertida e não esteja de acordo com a jurisprudência. Uhum. Eu publico no meu Instagram, e tu também, muitas coisas que a gente vê no dia a dia e discorda. Eu discordo, mas eu informo. Por quê? Porque eu preciso que o pessoal saiba que isso está acontecendo desta forma. Isso não me tira a possibilidade de eu criticar e explicar o porquê que está errado, o porquê que eu discordo. Mas, então, o pessoal entrar numas neuras e ficar discutindo teoria. Ah, porque o autor tal diz isso, o autor... Perdeu. Já começou a desperdiçar. Objetiva. O que diz a jurisprudência? Diz isso. Por quê? Por isso. Ok, não, isso não é para emburrecer, tá? Vamos deixar muito claro. Mas é uma questão de estratégia. Isso não é para tirar o poder de crítica que a gente tem, não. É importante a gente saber o que a gente está fazendo também, claro. Mas na hora que as pessoas começam a abrir muito leque, elas estão perdendo foco. E isso dificulta inúmeros assuntos, que a gente pode até falar aqui na sequência, assuntos atuais que a gente está vendo serem debatidos, que eu digo, olha, isso é polêmico. Até, veja, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Eu sei que é polêmico, mas vou dizer. A questão do ANPP, que a gente vai falando. Quando saiu essa discussão, eu fui lá e eu fui estudar os precedentes, porque o pessoal estava dizendo, o ANPP, que foi introduzido pela Lei 3.964, é mais benéfico, papapá, ele se aplica retroativamente, não se aplica. Eu disse, não, para aí, eu vou dar uma estudada nesse tema. Aí estudei todos os precedentes e fui lá, ousei escrever uma coisa para dizer o seguinte, olha, isso se aplica retroativamente aos fatos, mas se o ato processual do recebimento da denúncia está feito, não retroage. Aí o pessoal diz, mas tem um enunciado da Câmara, da segunda Câmara de Coordenação e Revisão, enunciado 98. Eu digo, eu sei que tem. Modestamente nós temos a possibilidade de divergir. Só que eu disse, cuidado, o que diz esse enunciado, talvez não seja o que a jurisprudência vai dizer. Por isso. Eu alertei. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que todos os procuradores começaram a fazer NPP nesses termos que o enunciado 98 dizia, e depois a jurisprudência do Tribunal Superior mudou, né? Na forma que você havia escrito.
Mas não é porque eu tinha essa posição, é porque eu alertei, cuidado, isso é uma matéria nova, olhem meus precedentes, não se deixem a levar muito por argumentos assim o assado. E eu digo, o Supremo, salvo assim, o hecatombe, quer dizer, isso pode acontecer que o Supremo hoje com hecatombes é uma coisa extremamente normal até, né? Mas, eu tenho contabilizado pelo menos 7 ou 8 ministros na mesma linha. E o pessoal diz, eu discordo, eu acho que tem que retroagir. Eu digo, ok, tudo bem. Ok, você pode discordar. Tem um enunciado. Agora, se for fazer essa questão e cair no concurso, responda de acordo com a jurisprudência, gostando ou não. Ou coloque as duas posições e informe que a jurisprudência predominante é essa. Né? Se for na dissertativa, porque se for na dissertativa, claro. Se for na objetiva, ele vai ter que responder o quê? Vai ter que responder o que está acontecendo. Se ele gosta ou não, se ele concorda ou não, paciência, não é assim. Claro. Né? Eu costumo dizer, professor Douglas, que o concurso não é uma prova de avaliação de inteligência nem de aptidão para o cargo. É uma prova de conhecimento específico. Conhecimento esse que é o que está contido no edital. Vai passar no concurso aquela pessoa que melhor se preparou para ter o conhecimento específico exigido no edital. E essa preparação é basicamente isso que você está dizendo, né? Eu vi entrar uma pergunta agora. Qual é a melhor forma de estudar a jurisprudência? Bom, eu criei a minha forma. Eu criei a minha. Eu criei um formato que todos os dias eu leio o Diário de Justiça do Supremo e do STJ. Eu criei um sistema de leitura dinâmica que eu passo ali 700, 800 páginas por manhã e eu seleciono aquilo que me interessa e faço meus arquivos e vou divulgando. Aquilo que eu concordo ou não concordo, eu vou guardando tudo. Por isso que às vezes tu me liga e diz, tem alguma coisa? Eu digo, tem para um lado e tem para o outro. O que tu precisa? Entendeu? Mas é assim. Que eu digo, informativo basta? Vou dizer muito claramente, não basta. Por quê? Porque informativo todo mundo vai ter. Agora, quer fazer o diferencial? Baixa o Diário de Justiça, cria o teu formato de ler, de pesquisar por palavras-chave e vai estudar. Guarda um horário para fazer isso. Tem que ser... É quase que um toque, Mário. É quase que um toque. Tem que ter aquele negócio organizado. Porque se não for organizado, tu vai te perder. Então, quando eu estava estudando para concurso, o pessoal me pergunta, o que tu fazia, Douglas? Bom, primeiro que eu não tinha internet, né, cara? Tu tá 16 no MPF, eu já estou nos pré-jurássicos, eu já estou fazendo 25 de MPF em breve. Né? Meio século. É um absurdo isso. Parece que foi ontem. Mas, na época, tudo era mais complicado, ter acesso à informação. Né? Mas o que eu fazia? Primeiro, eu peguei o edital do concurso e depois eu tive uma honra maior ainda, que foi ser examinador dos 2 últimos concursos do MPF, do 28º e do 29º. Eu fui convidado, participei, disse, inclusive, no 28º, se tiver um 29º eu vou participar, mas depois eu saio. Eu fico 2, mais que isso não. Por quê? Porque eu acho que tu pode dar a tua colaboração lá. E eu mudei muito a sistemática de fazer prova, porque o pessoal estava acostumado com fazer com algumas provas, aspas, decoreba. E eu fiz provas de raciocínio, das pessoas pensarem da realidade nossa jurídica, quando a gente passa no concurso e vai para uma Procuradoria da República lá no interior, lá no norte. O que eu faço aqui? Como é que eu resolvo esse problema? O pessoal sabe a teoria, mas chega na hora e não sabe como fazer a prática. Né? E aí, eu comecei a me preocupar com isso. Por quê? Porque quando eu estudava, eu estava preocupado de entender os problemas. Tu disseste uma coisa aqui antes, mesmo que eu discordasse. Tu disseste uma coisa interessante. Quem passa no concurso do MPF, por exemplo, não são pessoas gênios, não são. Esqueçam isso. Tá? Nenhum concurso, Douglas. Não tem. Vai ter um ou outro que vai se destacar por isso, porque é uma característica. E tá? São os caras que passam em primeiro em todos. Esses aí é fora da curva. É fora da curva. Mas tu sabe de uma coisa, Mário? Quando eu estava fazendo prova subjetiva, muitos me davam a pecha que é o raio todo mundo. Pô, eu fui o único que não rodei ninguém em nenhuma prova oral.
Não rodei ninguém, passei todo mundo. Né? Agora o pessoal não tinha média. Bom, esse não era um problema que podia ser imputado a mim. Mas o que eu observava muito no candidato? Tá? Muito. Eu perguntava, eu queria saber se ele não tinha chegado por acaso ali. E nas perguntas subjetivas, eu também fiz perguntas para saber a capacidade de raciocínio dele. Porque tem dois tipos de estudo, Ctrl+C, Ctrl+V, que o sujeito copia e cola, tu pergunta por que ele não sabe. Sim. E aquele que sabe o que está dizendo, escreve o que está dizendo, sabe o que está ali e sabe desenvolver. Então, se eu fosse dar uma dica para quem está estudando, primeiro, não se contente em só decorar, porque tu vai esquecer. Tu vai esquecer e tu vai perder tempo. Não se preocupe em estudar várias teorias. Estude aquilo que é o predominante. Pode ter a capacidade de crítica para o que quiser depois. Terceiro, se eventualmente não souber a questão na prova objetiva, na prova subjetiva ou até na prova oral, tenha a hombridade de dizer, isso eu não sei além disso. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém vai acertar tudo. Entendeu? Mas o pessoal fica muito nervoso. Mário, quando o pessoal chegava para fazer a prova oral, cara, era impressionante. Impressionante. O pessoal chega assim, ó, com as garras assim, ó, para fora, assim, da tensão, cara. E eu Você dizia, chegou a ser calma. examinador do meu irmão? Não, do Marquinho, acho que não. O Só para o Marquinho de qual pessoal que concurso? só o pessoal que está acompanhando a live, o meu irmão também é procurador da República, Grande né? Marquinho. O Grande Marquinho, Marquinho, eu vi que ele entrou. ele tá acompanhando a live aqui também. Eu vi. Acabei de ver que ele está online. Ele foi o número 8 a entrar na live. Foi assim, você tá com a memória boa aí. É. O Marquinho, ele também, ele entrou na AGU, ele tinha 24 anos quando entrou na AGU e depois ele entrou na MPF quando ele tinha 29 anos. E eu lembro que quando ele foi para a prova oral, ele realmente, nas 2 semanas que antecederam a prova oral, ele estava muito nervoso, muito nervoso. E eu lembro que a gente fez um treinamento durante essas 2 semanas para ele acalmar, né, para ir tranquilo para a prova oral. E eu fui assistir a prova oral dele em Brasília e não lembrava se você tinha sido examinador. Não. O Marquinho é do 27º, eu acho, do 26º ou 27º. Eu não lembro. Acho que é 26º, cara. Mas Eu acho que é 26º. Eu fiz o 28º e 29º. Ah, foi né? depois. Tá. Eu digo que a família quer tomar conta do MPF, né? Vocês estão tomando conta. Eu tentei convencer a minha irmã a vir para o MPF também, mas ela quis ir para a defensoria, mas tudo bem. Ó o Marquinho entrou aí. A examinadora foi a Silvana Battini, que é uma colega espetacular, espetacular. Né? E a Silvana depois saiu, como eu saí também. Mas o que é importante, cara, assim, ó, o que tu disseste é relevantíssimo. O pessoal fica muito nervoso, cara. Muito. E eu vi gente rodar, não quando eu fui examinador, o pessoal chegava na prova oral, assim, ó, pronto para desabar, chegava para dizer assim, não, eu preciso fazer a prova. Eu cheguei e disse o seguinte, vai, ele é do 25º, ele já está bem mais velho que a gente imagina, o Marquinho. Não é nem do 26º, é 25º. Pô, tá velho já. Bom, aí o pessoal chegava e eu dizia, calma. Vamos aqui tomar uma água, tomar um café, vamos espairecer. Nem sempre isso vai acontecer. Porque às vezes pode pegar um examinador que está afim de testar a tua capacidade de reação no momento tenso. Eu acho que não tem que ser assim numa prova subjetiva, numa prova oral. Nas provas estaduais, normalmente são assim. Os examinadores, eles pressionam bastante. Então, se o cara chegar meio nervoso para a prova, ele já rodou ali mesmo. Exatamente. Então, o autocontrole é fundamental. Então, a pessoa fazer um treinamento, né? Como diz a querida Lúcia Medeiros aqui, que nos auxiliou muito na escola, em todos os CIVs que nós fizemos, né? Tem que tomar um chazinho, né? E tem que ficar calmo, cara, porque se a gente entrar tenso, a chance de perder todo o esforço, seja na prova objetiva, seja na prova subjetiva ou na oral, é muito grande. Isso é uma obviedade que eu estou falando? Mas as pessoas não se preparam como regra para este momento de ter esta tranquilidade, né? De ter uma preparação específica, né, para cada fase, né? E o resto, o pessoal me diz, Douglas, vem cá, eu estou estudando assim o assado, vai dar certo? Eu digo, velho,
Eu não posso te dizer isso. Não Não posso. sei, né? Eu não sei. Né? Porque É, tu pode ter um estilo completamente diferente. Eu, às vezes, tenho a capacidade de me concentrar, eu passar ao lado. Agora, se tiver uma pessoa ficando alguma coisa, me tira do sério, me tira a concentração. Então vai depender do quê? Da tua capacidade de concentração, do que tu está uhum, fazendo. Né? uhum. Aquele negócio, quer estudar, não fica nas redes sociais. Tira um momento para entrar nas redes sociais e buscar a informação do dia. Entendeu? As pessoas querem saber tudo ao mesmo tempo e quem tudo quer saber, pouco vai saber. É. Pouco vai saber. Eu fico muito Né? feliz de Então, você estar dizendo essas coisas, porque ela vai muito no sentido do que eu tenho sistematizado no meu curso aí, viu, cara? É muito próximo do que eu tenho sistematizado, então eu fico muito feliz de um cara como você estar dizendo basicamente as mesmas coisas que eu coloco ali, então eu acho que o caminho é esse mesmo, né? eu acho que sim, Mário, eu acho que é importante isso que tu estás fazendo com os teus alunos, colocando para eles essa tua experiência de procurador, essa tua experiência de quem estudou e essa experiência de quem está podendo passar hoje, vamos colocar entre aspas, que eu sempre digo, na condição de professor. Né? Ah, Nós sim. estamos tentando dar uma informação, né? Uhum. Mas o objetivo é passar a informação. Como é que as pessoas vão aproveitar isso? É, É muito subjetivo. sim, Né? É muito subjetivo. Como a gente diz, a gente procura dar o caminho. Procura sim, dar o caminho. Agora, como é que tu vai trilhar esse caminho? Isso é muito complicado. Né, mano? é verdade. E digo uma coisa, o pessoal diz para mim assim, como é que tu consegue fazer as coisas? Eu me organizo. Eu me organizo. Né? Eu sento, escrevo, dá trabalho, dá trabalho. O É. pessoal diz, estudando só resumos de um concurso, eu vou passar? Pode ser que sim, pode ser que não. Foi feita uma pergunta aqui, que eu acho que Diga. vai na linha disso, que é a seguinte: os PDFs do professor Patrick Nilo são suficientes para o MPF? Bom, eu sou suspeito para falar, porque eu sou professor e trabalho junto com o Patrick nesse, no curso que a gente oferece. O que eu digo é o seguinte, a gente dá muita informação. Eu procuro dizer o seguinte, a informação o mais completa possível. Vocês vão ter uma base boa? Eu acredito que sim. Se conseguir pegar tudo que tem ali, tem uma chance boa de passar? Eu digo tem. Tem. Mas para fazer o diferencial, é o aluno que vai entender aquele problema e depois ele vai montar o seu esquema. Porque, veja bem, não existe solução mágica, Mário. Se existe solução, todo mundo ia passar. A gente ia É. dizer, faz assim, ele vai passar. E a gente não Uhum. pode dizer que o sujeito que vai ser suficiente. Vai depender como é que a pessoa vai aproveitar este caminho que está sendo dado para ela. Sim. Entendeu? É isso. Né? Agora, eu garanto para vocês, né, que nada funciona se vocês não tiverem uma autodeterminação e uma organização. Eu digo assim, eu levanto todo dia pela manhã cedo e vou organizar o material que eu vou publicar no meu Instagram. Eu vou ler todos os precedentes. Eu vou trabalhar, que nós trabalhamos, nós temos muita coisa no trabalho. Eu escrevo, eu publico no meu site, eu publico ali, escrevo aqui. Como é que eu consigo fazer isso? Porque eu me organizo. Agora, só existe uma técnica, Mário, uma, que eu digo que funciona. É. Uma. Desculpa a expressão, pressionar A na bunda cadeira e na ficar. cadeira e estudar. Antes que você completasse, eu falei junto contigo, porque é a mesma receita para todo mundo, né? Não tem osmose, não tem estudo por osmose. Esqueçam, É. esqueçam. Entendeu? Professor E Douglas, diga, eu queria já lhe fazer a primeira provocação para a gente entrar num tema de direito penal bora? que eu acho que talvez seja objeto de questionamento nos próximos concursos, que é a alegação de suspeição via de exceção ou via de habeas Ah, corpus e suas consequências jurídicas. Vou repetir a pergunta aqui para que todos entendam que estão acompanhando essa live. Essa live é uma troca de ideias minha com o professor Douglas e vamos falar de alguns temas de direito processual penal ou de direito penal. E eu queria, antes disso,
pedir para que vocês deem um print aqui dessa live, publiquem no Instagram, marquem eu e o professor Douglas e também deem um aviãozinho aí, né? Que é o compartilhamento e enviem para umas 5, 10 pessoas. Vamos fazer crescer essa live aí. Mas a pergunta é a seguinte: a alegação, a arguição de suspeição via exceção ou via HC ou qualquer outra forma processual, quais as diferenças e quais suas consequências jurídicas aí, professor Douglas? Maravilha, eu vi que entrou uma grande figura, meu amigo Décio Alonso aí, só para dizer para o Décio, hoje eu levantei 15 para 7, porque estou escrevendo um roteiro de como fazer colaboração premiada para fins de organizações criminosas num livro que ele está organizando. Está dando um trabalho, mas eu acho que vai ficar legal. Um abraço, meu amigo Décio. Eu estou apanhando, a gente está apanhando com esse tema, inclusive a gente está fazendo algumas delações na operação aqui de Santa Catarina, e a gente não tem uma sistematização, né? Vai ser muito bom isso aí, professor. Muito bom. Bom, vamos lá nessa tua provocação, porque isso está na onda de uma decisão, de um precedente do Supremo da segunda turma e uma decisão do plenário, né? O que me chamou muito a atenção, primeiro, eu publiquei um texto no meu site, temasjurídicospdf.com, que é PDF, não é do papelzinho, negócio PDF, é professor Douglas Fischer, por isso que eu... onde eu procurei examinar uma questão que foi arguída num voto, vou citar o voto do ministro Gilmar Mendes, que me parece que ele cometeu uma impropriedade técnica, né? Primeiro, ele invocou o artigo 96 do CPP para, num habeas corpus, dizer que o que prevaleceria seria a suspeição. Opa! Porque ele invocou o artigo 96 do CPP. Me parece que há um equívoco técnico no voto dele. Eu não estou aqui dizendo a minha opinião do que deve prevalecer a segunda turma, que decidiu pela suspeição do então juiz Sérgio Moro, e a decisão do plenário agora, que decidiu pela incompetência da 13ª vara. Até porque eu tenho uma posição muito clara, desde a origem, que o Supremo havia dito que a competência era da 13ª, e a competência em razão do lugar por conexão. E isso estava precluso. Bom, vamos superar isso, tá, Mário? Veja bem, por que diz o artigo 96 do CPP que a exceção de suspeição ela precede todas as demais? Por uma razão lógica de alguém que para e pensa um instante. O juiz, se tiver uma exceção de suspeição e uma exceção de incompetência concomitantes contra ele, porque a parte pode ajuizar as exceções previstas no artigo 92 do CPP, ele vai ter que julgar a primeira exceção de suspeição. Porque se ele for suspeito, se ele se declarar suspeito, ele não julga sequer se ele é competente ou não. Ela prejudica tudo o demais. Entendeu? Lembrando que a exceção faz o próprio juiz julgar sobre o tema. O próprio juiz. E se ele se declarar suspeito numa exceção, a decisão é irrecorrível. Vejam bem. Irrecorrível, não cabe recurso. Nem recurso em sentido estrito. Cabe recurso em sentido das decisões que julgarem improcedentes as exceções. Salvo de suspeição. Porque na de suspeição, se ele julgar procedente, não cabe recurso nenhum. Bom, essa lógica se aplica quando eu estou decidindo um habeas corpus, eu digo que não. Eu tenho essa posição que não. Eu não estou conflitando as duas decisões agora, vejam bem. Deixei isso muito claro e teve publicações nesse final de semana, até irônicas nas redes sociais, de que... Bom, deixa lá. Porque nós temos duas discussões. Uma dizendo que o juiz é incompetente e outro dizendo que ele é suspeito. Se o tribunal disser que ele não tem competência, porque agora não é ele mais que vai julgar, tudo o resto cai por terra. Eu não discuto mais a suspeição dele. Eu acho que é prejudicial. Eu tenho esse entendimento. Nada mais subsiste. Veja, não é o juiz que está julgando a sua suspeição. É alguém fora dela que ele está dizendo que ele é suspeito e não é em exceção. Por isso que o 96 se aplica, na minha ótica, só para as exceções. Aliás, o que me chamou a atenção, inclusive nesse voto do ministro Gilmar Mendes, é que ele, em sede de habeas corpus, com fatos controvertidos, ele condena o juiz excepto nas custas do processo com base no artigo 96. Mas isso é para exceção.
Não esqueçamos uma coisa, neste caso concreto, teve exceção de suspeição, foi julgar, o juiz não se declarou, foi ao tribunal, o tribunal disse que não havia suspeição e transitou em julgado. Como é que um juiz depois vai condenar o juiz nas custas do processo? Até ele pode dizer que ele acha que é suspeito. Mas eu não aplico mais as regras das exceções. Por quê? Porque isso já foi decidido por um tribunal competente e transitou em julgado. Então, na minha ótica, se fora das exceções, esta é a questão. Um tribunal está discutindo a incompetência e uma suspeição, se ele declarar a incompetência, todas as outras questões estão prejudicadas. Há quem sustente que não. Eu admito isso. Há quem sustente que não, mas para mim, aí não é mais uma questão da avaliação do juiz. É uma questão... Porque o que precede? Só pode ser suspeito aquele juiz que tem a competência. Me parece óbvio. Óbvio. Se ele não tinha competência, tudo que ele fez, sob a ótica processual, eu não discuto se ele era suspeito ou se ele não era suspeito. Sim. Entendeu? Agora, onde é que estão as coisas por trás? Vamos colocar os pingos nos is. Vamos lá, vou avançar nessa hora. É que tem muita paixão nesse caso concreto, tá? Tem muita polarização. E aí, o que acontece? Entram alguns técnicos que, na verdade, de técnicos não tem nada e querem defender os seus interesses diretos ou indiretos. E aí eles querem a todo custo uma suspeição, que eles podem dizer que tem, mas eles querem a suspeição e não a incompetência por uma questão processual. E veja bem, o que eu estou dizendo agora, eu não escrevi por conta deste caso. Eu escrevi quando eu editei a primeira edição dos comentários ao CPP, e nós estamos na 13ª. Quer dizer, eu não escrevi isso por conta dessa... Né? E aí, por que eles querem a suspeição? Que prevaleça a suspeição. Por quê? Porque uma vez prevalecendo a suspeição, todas as provas são inválidas. Agora, se a incompetência é reconhecida, as provas são válidas, porém os atos decisórios não são. Mas pode ser ratificado tudo pelo juízo competente. Entendeu? Então, a questão está passando aqui mais por uma discussão polarizada, na minha visão, do que por uma questão técnica. Entendeu? O que me chamou muito a atenção nesse julgado do Supremo é que eu realmente não entendi. É um caso relevantíssimo. Relevantíssimo. Pode sustentar posição A ou posição B. Vejam bem. Tá bem? Eu não estou dizendo que vocês têm que pensar que não tinha suspeição. Não, pode pensar, pode defender o que quiser. Só que o que me chamou a atenção é que o relator do caso no Supremo, o ministro Fachin, disse, olha, esse caso aqui é tão importante, mas tão importante, vamos submeter ao plenário do Supremo? Não, vamos decidir aqui. Por quê? Por que não se fixa uma decisão do plenário como se fez agora, na incompetência? Eu discordo da decisão do plenário, vejam bem. Eu discordo. E aí vocês vão me dizer, Douglas, tu está discordando de modo que deveria ser o caso concreto competência da 13ª e prevaleceria, então, a decisão de suspeição anulando tudo? E eu digo, olha, eu acho que a decisão da suspeição está errada. Acho. Mas eu não vou mudar meu modo de pensar só para tentar sustentar uma coisa para não anular o caso. Entendeu? O que falta um pouco de coerência nas posições das pessoas que estão trabalhando em cima do tema. E o pessoal me disse, Douglas, vamos repetir, tu está dizendo que a competência, está errada a decisão da competência? Eu digo, está errada. Esse é um tema interessante também, porque o Supremo Tribunal Federal, ele revisou o tema da competência territorial da 13ª Vara, e a discussão foi sobre competência territorial, decidiu já preclusa. Já preclusa, revisitou a matéria já preclusa, determinou a remessa para Brasília e anulou o processo. Então, do ponto de vista técnico, professor Douglas, o senhor já escreveu já sobre esse tema em várias edições anteriores do livro, né? Claro. Não me parece eu não vou mudar minha posição para tentar salvar o processo, salvar aquilo que eu acho legal. Não. A minha posição é técnica.
Agora, as consequências das decisões tomadas, bom, isso não é problema meu. Sim. Assumam as consequências que tomaram uma decisão. Eu acho que as duas decisões são equivocadas. As duas. As duas. Tem uma pergunta aqui. E o artigo 566 do CPP? Os ministros esqueceram dele? E não me faz essa pergunta, Antônio, porque na minha ótica esqueceram. Professor, feito esse primeiro tema, eu vou partir para um segundo tema que eu achei super interessante, que é a diferença entre o acordo de delação premiada e a colaboração premiada, que é algo que muita gente se atrapalha quando trata do tema. Então, eu vou repetir aqui a diferença entre o acordo de delação premiada e a colaboração premiada. Vamos lá, eu publiquei inclusive dias atrás aí no meu Instagram sobre isso, que as pessoas, porque a gente fala, o colaborador delatou alguém, né? E aí a gente acha que delação e colaboração é a mesma coisa. Acho que não são as mesmas coisas, são diferentes. A colaboração premiada é uma técnica de produção probatória de um acordo bilateral, um negócio jurídico personalíssimo, decidido pelo Supremo assim no HC 127.483. Certo? Demanda bilateralidade de vontades entre as partes acordantes. Isso é a primeira coisa. Ela só passou a existir no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Lei 12.850. Antes nós não tínhamos colaboração, 2013. Tá bem? E eu posso dizer isso, Mário, pelo seguinte, porque eu, por delegação do então Procurador-Geral, assinei a segunda colaboração premiada que ensejou o HC 127.483 no Supremo, que foi o leading case do Supremo sobre colaboração premiada. E atentem, o HC 127.483 foi tomado por unanimidade de votos na época. Unanimidade de votos. Bom, é completamente diferente o acordo da delação. Por quê? Porque a delação é unilateral, ela é endoprocessual, onde alguém, como sempre existiu na lei de drogas, na lei contra o sistema financeiro, na antiga lei do crime organizado, o sujeito, na lei de lavagem de dinheiro, o sujeito vai lá e espontaneamente, sem nenhum prévio acordo, conta tudo o que ele sabe. Confessa e entrega a todo mundo. O que ele vai ganhar, nem ele sabe. Ele não tem segurança de nada. Por quê? Porque ele acordou com o juiz? Não, é impossível, não se faz acordo com o juiz. O juiz, na hora de aplicar a pena, vai verificar a importância do que ele contou. Se isso foi suficiente para o juiz na solução do problema. No acordo de colaboração, que é um negócio jurídico bilateral, o juiz, veja bem, se o acordo for homologado e o colaborador disser tudo o que ele sabe, o juiz é obrigado a aplicar os benefícios acordados, gostando ou não. Aí alguns dizem, não, mas o colaborador tem interesse na condenação e logo, como ele tem interesse, tem que ver com cuidado o que ele está dizendo. Me parece um equívoco, uma premissa equivocadíssima dizer que ele tem interesse. Por quê? Porque eu não posso fazer uma colaboração, diferentemente da delação, eu faço um condicionante ao colaborador dizendo eu só te dou benefício se o sujeito for condenado. Isso não existe em colaboração. O que ele faz é uma análise da probabilidade daquela prova ser produzida. Agora, se aquilo for suficiente ou não para condenar é irrelevante. Se o colaborador contar e entregar todas as provas que se comprometeu, com base no acordo homologado pelo juiz, onde o juiz verifica 3 coisas: regularidade, legalidade e voluntariedade, esse é o limite do juiz, ele será obrigado a aplicar os benefícios nos termos do que previsto onde? Leia o item 11 da ementa do HC 127.483, segurança jurídica. Então, o juiz vai ter que dar o benefício condenando ou não. Já na delação, o juiz vai ter que verificar, no caso concreto, se aquilo que disse o colaborador, ele utilizou efetivamente para condenar ou absolver. Na delação,
o sujeito que conta unilateralmente sem acordo, ele não tem segurança nenhuma. Na colaboração, ele sabe que se ele cumprir com tudo que ele avançou, o juiz é obrigado a dar o benefício para ele. Então são dois institutos diferentes que nós precisamos ter o cuidado, que estão sendo criadas algumas jurisprudências, cuidado, né, por alguns posicionamentos minoritários, mas que estão sendo violadores do precedente do HC 127.483. O meu xará Douglas aqui pergunta se a colaboração afetou a aplicação prática da delação. Não. Porque alguém pode chegar para mim, como membro do Ministério Público, e dizer o seguinte: quero fazer uma colaboração. E eu digo para ele: não tem interesse. Não tem interesse, não vou fazer acordo. O que é facultado ao sujeito? Ele pode chegar e dizer o seguinte: vou contar tudo que eu sei. Vou contar tudo que eu sei. Então ele vai fazer o quê? Uma delação. Só que os efeitos da delação são para o processo que ele está envolvido. Normalmente a colaboração vai irradiar efeitos para outros casos. Mário, eu estou vendo aqui, eu estou vendo que a bateria do meu super celular aqui está caindo. E eu nem sei que horas nós temos aqui, eu vou falando, se tu vai me deixando aqui. Faltam 10 minutos. Faltam 10 minutos. Quer botar o carregador? Não, se ele me der mais um aviso que a bateria está acabando em 10%, daí eu coloco o carregador e tiro o fone, pode mudar um pouco a voz. Então a gente tem que ter esse cuidado de diferenciar os institutos. Né? Tem doutrina, tem jurisprudência sobre isso? Pouca. Tem uma ou outra decisão do Supremo fazendo essa diferenciação. Tem uma decisão do STJ também, que é bem legal, né? Mas a doutrina, ela confunde. Né? E aí o pessoal me pergunta: Douglas, qual é o livro para estudar sobre o tema? Né? Aí eu digo: nós temos uma colega, Cibele Benevides, que fez um livro sobre colaboração premiada, está na 2ª edição, prefácio do ministro Fachin, e eu fiz a apresentação, honrosamente. É um livro muito bom, onde ela faz sobre aspectos bem práticos de colaboração, análise econômica do direito. E tem outro livro que se chama Delação Premiada. E aí vão dizer: sim, mas é delação e tu está falando de colaboração? Não. O Delação Premiada é do Frederico Valdez Pereira, com quem eu escrevi, inclusive, as obrigações processuais penais positivas. É que o Frederico, antes da lei, tinha escrito um livro sobre delação. Aí veio a lei, e ele disse: não vou mudar o nome do meu livro. Aí ele fala sobre delação premiada e colaboração premiada. Mas manteve o nome. Aqui assim está sendo perguntado, eu posso seguir aqui assim: como é que entenderam a decisão do Supremo no sentido que os delatados têm direito de apresentar alegações finais depois dos delatores? Podemos tocar isso? Manda bala. Coisa? Bom, eu vou dizer: o Supremo cometeu um erro técnico brutal, embora eu ache que deveria ser assim mesmo. Sim. Tá? Eu escrevi sobre isso, já publiquei no meu site, e mostrei o seguinte: atentem, o colaborador, numa colaboração, ele sempre fala antes de todo mundo, no processo. No processo. Mas quem junta as provas não é o colaborador. Quem junta as provas é o Ministério Público. Então, quando chega nas alegações finais, o colaborador não junta mais provas, e as provas já estão juntadas pelo Ministério Público. Já estão. As alegações finais são técnicas de defesa. E olhem só, a lei, quando aplicado isso, esse precedente, a lei era muito clara, expressa, que as alegações finais serão apresentadas pelo Ministério Público e pelos réus. Não dizia que era réu colaborador ou não. Nas alegações finais, eu desafio alguém a me mostrar aqui qual é a chance de um colaborador juntar alguma coisa e falar alguma coisa que possa trazer prejuízo para o delatado. Zero. Por quê? Zero. Por quê? Porque ele não junta provas, as provas já estão nos autos. E a lei sempre disse o quê? Que tudo que for só a palavra do colaborador, mesmo que nas alegações finais, não pode ser usada contra os delatados. O Supremo violou claramente um precedente que eles tinham no HC 127.900. Quando eles passaram a entender que a ordem do interrogatório, que aliás eu sempre defendi isso nos comentários ao CPP, eu sempre defendi isso, que o interrogatório deveria ser o último ato do processo para todos os ritos, inclusive para a lei especial. E aí o que o Supremo disse? Bom, a lei diz assim, nós estamos dando uma nova leitura. Então nós vamos decidir que a partir de agora é assim.
Então, isto vale daqui para frente. Aí tudo Isto bem. é o princípio básico do tempus regi actum. Eu não Uhum. tenho como adivinhar lá atrás, quando foram feitas as alegações finais, que foram feitas de acordo com a lei, Sim. que o Supremo, dali 5, 6 anos, ia dizer, não, não é assim não, é o contrário. Eu quebro a segurança jurídica. E o pior, quem arguiu a nulidade, neste caso, em nenhum momento, zero, disse qual o prejuízo que sofreu. Não Sim. disse, só disse, a ordem está errada. É. E eu no meu texto, eu não estou dizendo nada além do que eu vou afirmar agora. No meu texto, eu demonstrei que aqueles que anularam o processo, antes do julgamento e depois do julgamento, têm precedentes unívocos, firmes, antes e depois, no sentido que tem que demonstrar o prejuízo. O único caso que eles não exigiram foram ali. E olha que eu pego precedentes de 3 ou 4 dias de diferença desse julgado. 3 E ou 4 como dias. o concurseiro responde essa questão na prova, professor? Aí, se cair na prova, esquece o que o professor Douglas disse agora, que é a posição dele. Claro, vai responder que tem que ser aplicado esse entendimento. Vai ter que aplicar esse entendimento. A gente tem aplicado nos processos envolvendo, que tem delação agora, a regra, né? Essa nova Sim, regra do Supremo. Mas para nós ficou fácil, porque foi depois, né? sim. Agora, E agora a lei, o pacote anticrime, a lei 13.964, colocou expressamente, acho que no parágrafo 10º do artigo uhum. 4º, que em qualquer momento o colaborador vai falar sempre antes dos demais. Tá resolvido. Beleza, resolvido, Tá né? resolvido. Agora, olha só, eu vou dar um exemplo. Olha só. Teve um ministro que votou pela anulação simplesmente porque eles deveriam ter apresentado o réu, o colaborador deveria ter apresentado as alegações finais antes dos demais. Só que uma semana antes, num processo de ação penal originária, o réu apresentou por erro as alegações finais dele antes das do Ministério Público. Veja bem, inverteu as alegações finais da acusação e defesa. Aí o advogado foi para o plenário e este mesmo ministro chegou e disse, não tem nulidade, porque o senhor tem a chance de dizer aí o que lhe causou prejuízo. O senhor pode rebater tudo que o Ministério Público, eu estou lhe dando a chance. Não anulou. Uma semana depois ele anulou sem dizer onde é que estava o prejuízo. Como é que isso é feito? Aí eu chamo a teoria da cachanga. Aí, meu amigo, aí é Ctrl+C, é decorar e saber que tem que aplicar esse Teoria entendimento. da capa dos autos. Depende de quem está na capa dos autos, né? Aí não sei, eu não posso Professor, afirmar isso. tem uma outra pergunta aqui. Diga. Deixa eu ver aqui. Então, a colaboração é um meio de prova? Ela é um meio de obtenção de prova. Isso Meio não de há dúvida. obtenção de prova. Isso está claro no artigo 3º da Lei 12.850. Meio de obtenção de prova. Isso é certo. Eu vi uma pergunta antes aqui. Colaboração premiada unilateral. Não. Colaboração premiada é sempre bilateral. É contrato, é negócio jurídico. Tudo que for unilateral, é delação. Mário, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar o carregador, eu vou tirar o fone de ouvido, me dá um tempinho aqui, só um pouquinho. Vai Tá falando bom. alguma coisa aí, Vai tá? lá. Vou falando aqui o pessoal. Vou pedir para o pessoal ir fazendo as perguntas, as dúvidas que tem aqui. E eu vou partir para o último tema antes da gente se despedir, que são 19h54 já. Tá certo? Tá me ouvindo agora? Isso aí, pessoal. Oi? Alô? Tá me ouvindo? Eu tô sem o Tô, fone. tô, Tá me ouvindo? tô ouvindo sim. Tô ouvindo. Tá, beleza. Tô ouvindo Agora sim. não vai cair por... Não, tô ouvindo, Beleza. normal. Segue Vamos o tema. vamos levantar o último tema, então, professor. Já são 19h55, a gente tem 5 minutos. Vamos levantar o último tema. Como eu puxei os outros, vou deixar à vontade aí para o senhor o próximo. Caramba, isso a gente não tinha combinado. O que nós podemos colocar? É tanta coisa que está acontecendo, cara.
Puxa uma aí, ninguém perguntou nada aí que me interessa, agora me deu um branco. Isso é. Vamos lá. Eu achei muito interessante quando lhe fizeram a pergunta sobre suspeição e efeitos jurídicos da decisão sobre suspeição, que você trouxe a diferença entre a suspeição arguida por exceção e a suspeição arguida por meio de habeas corpus. E a diferença, existe uma diferença brutal na consequência jurídica do reconhecimento da suspeição, seja por exceção ou por habeas corpus. Uhum. O que eu disse foi o seguinte, que quando nós estamos discutindo uma suspeição e uma incompetência fora das exceções, que nós podemos discutir, eu defendo que prevalece a incompetência e não a suspeição. Não, o tema de nulidades. O tema de nulidades. O tema de nulidades. Desculpa, Mário. Desculpa. O que eu disse foi o seguinte, se eu declarar a incompetência de um juízo, nesse caso concreto, vou dizer, eu acho que não tinha incompetência, tá? Mas vou lá. Se eu declarar incompetência, as provas produzidas nos autos são válidas. São válidas. Vai depender da ratificação dos atos decisórios pelo juiz competente. Ou pior, eu discordo do que eu vou dizer agora. Eu discordo. Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui. A jurisprudência do Supremo, e inclusive unânime da segunda turma, unânime, eles esqueceram disso, mas eu não. É no sentido de que mesmo na incompetência absoluta, pode haver só a ratificação dos atos decisórios. Portanto, vai tudo. Certo? Agora, na suspeição, não. Na suspeição, se for dito que um julgador é suspeito, a prova coletada por ele é uma prova que não vale, eu vou ter que repetir toda a colheita da prova. Então, isso vai dar uma diferenciação danada. Só que, vamos repetir, a própria segunda turma, que disse que a suspeição geraria nulidade de tudo, diz, e eu discordo daí, veja bem, seria muito cômodo eu dizer que seria bom aplicar o precedente deles, mas eu discordo do precedente deles. Eles dizem que mesmo no caso de nulidade absoluta, as provas poderiam ser ratificadas, que é o caso. E aí como é que eles vão resolver isso? Não sei. Por quê? Porque eles começam a criar os precedentes. Tá me escutando? Travou um pouquinho? De maneira casuística, né? Tô. Travou, mas voltou. O professor Douglas deu uma travadinha ali. Opa, voltou. Deu uma travada, mas voltou. Alô? Voltou. Alô? Voltou, tô aqui, ó. São os problemas, os problemas internéticos, né? Internéticos. Esses dias eu estava fazendo uma sessão virtual do TRF, cara. Sessão virtual, telepresencial. Telepresencial, 11 sustentações orais, tá? Terminou a sessão, 5 minutos depois caiu toda a rede da internet da minha região, toda. Meu. Parou tudo. Não tinha nem por telefone como fazer. Então a gente corre esses riscos. Mas Mário, o grande problema que a gente tem, vou voltar um pouquinho antes, é compreender a jurisprudência. Eu digo que são criados alguns gremlins jurídicos, eu já criei essa expressão, que são os monstrinhos jurídicos, e as pessoas depois não sabem o que fazer com elas, né? Daí vão inventando tese sobre tese, aí a gente só puxa um filetezinho e desmorona toda a tese, mas aí entra o decisionismo. Né? E alguém vai me perguntar, como é que o concurseiro fica nessa história? Bom, o concurseiro vai pegar a decisão e vai dizer até a morte que ela está correta. Até a morte. Por quê? Porque a regulamentação dos concursos diz que tem que prevalecer o entendimento da jurisprudência. Ponto. É isso aí. Agora, depois, aí depois vocês vão escrever, vocês vão sustentar o que vocês quiserem, mediante a devida fundamentação, para mostrar os equívocos. Porque é muito confortável. Por exemplo, quando eu recebi pancadaria de vários colegas quando eu escrevi contra o enunciado 98 da nossa segunda Câmara. Né? Douglas, tu está contrariando o enunciado. Eu digo, eu não estou contrariando o enunciado. Eu só acho que o enunciado está equivocado. E eu tenho direito de escrever. Eu tenho direito. É academia, agora, né? Alguns me perguntam, e os casos que foram feitos? E os casos que foram feitos com os acordos contra o que a jurisprudência está decidindo agora, tem que ser mantidos.
Aí tu tem que manter o quê? Aí tu tem que dar estabilidade para a relação. Tem que manter a estabilidade. Porque senão tu gera uma situação que ninguém vai saber como é que vai se resolver. Certo ou errado foi decidido assim. Então nós vamos manter o acordo feito, embora eu acho que não devesse ser.